acontecer e o Alexandre Senechal tem outros detalhes aí desse assunto. Prometi aqui no começo do jogo, né? O Pedrinho é o segundo jogador do Atlético a ser ouvido pelo Ministério... Antes do jogo não, né? No começo do programa, eu falei antes do jogo, né? Perdão. Prometi aqui no começo do bate-pronto e agora falando sobre esse caso. Pedrinho ouvido hoje pelo Ministério Público de Goiás, Operação Penalidade Máxima. Conversei com pessoas próximas ao Pedrinho que me falaram que acreditam na inocência do atleta, que a defesa também acredita que o Pedrinho sequer teria recebido valores, valores referentes às apostas, né, de cartão amarelo, né? Ele que tomou um cartão amarelo pelo Brasileiro e acabou sendo citado na segunda fase da Operação Penalidade Máxima e acabou sendo desligado do Atlético, assim como foi o Brian Garcia que fez um acordo com o Ministério Público de Goiás para ajudar nas investigações, né, e também ter uma penalização menor, né, nos acordos jurídicos que os atletas podem fazer, né, se quiserem, se admitirem a culpa também no caso. Não é o caso do Pedrinho. Pedrinho, a defesa acredita na inocência dele e o atleta garante que não recebeu valores por conta da operação. Então, é claro, ele foi ouvido hoje. A gente vai buscar, vai trazer mais novidades sobre esse caso aqui no nosso bate-pronto. E no aguardo também da terceira fase, né, Linhares? Porque o que eu apurei sobre essa questão, eu e o Rogério Scarione, a gente está conversando com muita gente sobre essa questão da Operação Penalidade Máxima. E o que a gente já apurou é que tem muitos jogadores envolvidos. Fala-se em cerca de 200 atletas que estariam envolvidos e não saiu nem um quarto disso até agora nas divulgações dos processos do Ministério Público. Então a terceira fase vem aí e a gente deve ter novidades. E a gente não espera, né, que tenham mais jogadores dos clubes do Paraná envolvidos, mas se eles estiverem, a gente, claro, vai trazer aqui no nosso bate-pronto. O Rogério Scarione tá com a gente para trazer as últimas do Coxa. A torcida tá ansiosa aí, porque é dúvida pra lá, é dúvida pra cá, dúvida em todos os setores e desfalques importantes pro jogo de amanhã, hein, Rogério? Então vamos colocar mais uma dúvida na cabeça do torcedor. Indo na esteira do meu grande amigo e jornalista Alexandre Senechal, que falava sobre a questão da Operação Penalidade Máxima, quem também foi ouvido hoje foi o atacante Aleph Manga. O Manga que era esperado na sexta-feira passada, mas acabou pedindo para que fosse adiado esse depoimento dele, que aconteceu na manhã de hoje. Após o Manga ter sido ouvido pelo Ministério Público de Goiás, o escritório que representa o atacante do Coritiba acabou soltando uma nota reafirmando que acredita na inocência do jogador e o colocando à disposição do Coritiba. Lembrando que o Manga está ali com o contrato suspenso, mas o Manga hoje, né, agora, a partir das 2h da tarde, ele vai realizar um treino em separado do elenco no CT da Graciosa. A diretoria do Coritiba deve analisar ainda na tarde de hoje o que o Manga disse ao Ministério Público e aí vai poder tomar alguma atitude em relação aos próximos passos do Manga. Existe sim a possibilidade do Manga ser reintegrado ao elenco do Coritiba e voltar a treinar com seus companheiros a partir de segunda-feira, quando a equipe se reapresenta aí após a partida contra o Cuiabá. Então, uma informação aí quentinha para o torcedor, que existe sim a possibilidade da reintegração do Manga ao elenco do Coxa. A gente vai saber no decorrer de hoje. O pessoal que fique ligado nas nossas redes sociais, no RIC Sport Clube, tanto no Twitter como no Instagram, que a gente vai estar aí informando o torcedor coxa branca que certamente está muito interessado em saber essas atualizações sobre o caso do Manga. Então são informações aí. O Aleph Manga até postou, né, no Instagram aí que ele vai voltar e vai dar alegria para os torcedores, né? Enfim, ele acredita nisso. Ele tem que acreditar, né? Olha, outro dia a gente vai ter tempo para esse assunto, né, para falar mais de penalidade máxima, mas eu tô revendo meu conceito sobre banir do futebol, viu? Não, mas eu acho que o banimento é na reincidência. Eu acho que esses caras vão pegar aí 2 anos, talvez, como uma pena bem pesada. Mas é por várias outras situações. Qualquer dia a gente entra nesse assunto. Eu continuo discordando completamente. Todos os que forem provados culpados, para mim, teriam que ser banidos do esporte. Não, eu acho assim, o banimento ele vai acontecer na reincidência. Se o cara for julgado e depois na sequência se descobrir que ele continuou fazendo aquilo, vai ser banido. Mas como é réu primário, né? Então há os atenuantes do réu primário.
Eu acredito que a pena vai variar aí de jogador a jogador. Tem, por exemplo, o Pedrinho, que o Senechal falou, vai fazer um acordo aí com o Ministério Público. O Brian fez, o Pedrinho ainda já tá jogadores, né? O Romário lá do Vila Nova já fez acordo, então a Justiça vai também considerar esse aspecto na hora de avaliar. Pois não, Rogério? Eu conversei com um advogado em relação a isso e existem dois tipos de punição para esses atletas. Existe a esfera criminal e a esfera desportiva. É verdade. Na esfera desportiva, existe um caso aqui no Brasil que aconteceu no futebol gaúcho. Eu não me recordo qual foi o atleta e qual o clube que ele pertencia, mas que ele foi suspenso exatamente pelo período de 2 anos, 24 meses. E aí, o que tem acontecido sobre essa questão de alguns atletas realizarem um acordo com o Ministério Público e se tornarem informantes dessa operação, aí seria mais uma questão que pende para esfera criminal. Aí eles teriam suas penas aí atenuadas na parte criminal. Na parte desportiva, realmente eles devem ser punidos aí com o afastamento. E como você bem disse, a questão do atleta ser banido do esporte é apenas em caso de reincidência. Eu acho que o resultado da esfera criminal vai influenciar muito na decisão da esfera esportiva também. Acho que a esfera esportiva vai levar muito em consideração o outro lado também. Precisa existir a punição com muito rigor, né? Para educar, né? Mas eu acho que é difícil você banir uma pessoa da sociedade, ainda mais com o réu primário, né? No sentido de banir o cara do esporte em que ele está lutando para chegar há muito tempo. Entendo que ele fez algo de bastante errado, mas a gente tem um problema gigantesco estrutural no Brasil, de educação, de muita coisa, que pode refletir muito nessas situações totais, sabe? E isso, eu tive uma conversa com o meu mestre Marcelo Barreto esses dias sobre isso, e eu mudei muito a minha opinião depois da conversa que eu tive com ele sobre isso, porque eu também defendia o banimento, e hoje eu já penso um pouquinho mais também no lado humano, né? Porque são pessoas com falta de instrução, muitas vezes, pessoas que lá com 12 anos de idade saíram sei lá da onde, sem dinheiro nenhum, sem comer, pra ir atrás de um sonho. E eu acho que por um erro eles não podem ser banidos do esporte que eles têm como profissão. O jogador que o Rogério citou foi o Nicolas, do campeonato. Ele atuava no Novo Hamburgo, atuou no Campeonato Gaúcho esse ano e ele foi suspenso por 720 dias, 2 anos do futebol. A gente teve um caso muito conhecido aqui do futebol paranaense, que foi do Mário Celso Petralha. Foi apanhado numa gravação com Ivens Mendes, né, que era diretor de árbitros na época, e o Mário Celso Petralha ficou 2 anos afastado, né, no julgamento da esfera esportiva, e muita gente queria o banimento dele, né, naquela ocasião, e não houve. Por quê? Porque era primário, né, a justiça considerou isso, ele ficou 2 anos afastado, depois voltou a ser dirigente do Atlético Paranaense. Muito bem, 1h50.